Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkelmann. Continuação do capítulo 1. Começou, todavia, a se espalhar o boato de que as chances se dividiam entre 3 candidatos: Rodrigo Borgia, Giuliano della Rovere e Ascâncio Sforza. O povo nada sabia sobre as 4 mulas carregadas de prata e cerâmica que haviam sido levadas à casa de Sforza e, em troca das quais, ele cedera seus próprios votos ao rival. Em meio ao alvoroço suscitado na multidão em razão da falta de notícias, ouviu-se um cântico solene. Tivera início uma procissão, liderada pelo cardeal Camerlengo, com o objetivo de pedir ao céu a rápida eleição de um papa. Tendo a Basílica de Santa Maria em Aracoeli, no Monte Capitolino, como ponto de partida, a procissão faria paradas diante das principais imagens de Nossa Senhora e das igrejas mais populares. Assim que as pessoas avistaram o crucifixo de prata que vinha à frente da procissão, tudo mergulhou no mais profundo silêncio e todos caíram de joelhos. Uma grande calmaria se seguiu ao tumulto e alvoroço de alguns minutos antes, que, a cada nova lufada de fumaça, assumia um caráter mais ameaçador. Muitos suspeitaram, astuciosamente, que a procissão tinha um propósito político além do religioso, e que sua influência deveria ser tão grande na terra quanto no céu. De qualquer forma, se essa tivesse sido a intenção do cardeal Camerlengo, ele não se enganou e produziu o efeito desejado. Ao fim da procissão, as risadas e brincadeiras continuaram, mas os gritos e as ameaças cessaram por completo. O dia inteiro sucedeu dessa forma, pois em Roma, sejam cardeais ou lacaios, ninguém trabalha, mas todos sobrevivem, e ninguém sabe como. A multidão ainda era muito numerosa quando, por volta das 2 horas da tarde, uma outra procissão, que teve tanto poder de suscitar algazarra quanto a primeira tivera de impor silêncio, também percorreu a Praça de São Pedro. Era a procissão que levava o jantar dos cardeais. O povo a saudou com as zombarias habituais, sem a menor suspeita, por mais irrelevante que fosse, de que essa procissão, muito mais eficaz que a anterior, acabava de decidir a eleição do novo Papa. Assim como na véspera, chegou a hora da Ave Maria, mas, também como na véspera, o longo dia de espera culminou em decepção, pois, quando soaram as 8h30, a fumaça escura reapareceu no topo da chaminé. A certa altura, porém, boatos soprados de dentro do Vaticano começaram a se espalhar pelo lado de fora a notícia que, quase certamente, a eleição ocorreria no dia seguinte. Diante disso, aquela boa gente manteve a paciência. Ademais, fazia muito calor naquele dia, e todos os romanos que vivem sempre na sombra e entregues à ociosidade, estavam tão exauridos de cansaço e chamuscados pelo sol que não tinham mais forças nem para reclamar. O dia seguinte, 11 de agosto de 1492, levantou-se tempestuoso e escuro, o que não impediu a multidão de se aglomerar, mais uma vez, nas praças, ruas, portas, casas e igrejas. Aquela mudança de clima, em suma, foi uma verdadeira bênção enviada dos céus, pois, ainda que estivesse muito abafado, pelo menos não havia sol. Por volta das 9 horas, nuvens ameaçadoras de tempestade se amontoaram sobre Trastevere, mas, para aquela multidão, que diferença fazia a chuva, os relâmpagos e os trovões? As suas preocupações jaziam em outro âmbito. Estavam à espera de um Papa, que lhes fora prometido para aquele dia. Pelo comportamento de cada um, era possível ver que, se o dia findasse sem que um Papa fosse eleito, havia grandes chances de tudo culminar em um motim. Então, à medida que o tempo passava, a agitação crescia. O relógio soou 9 horas, 9h30, 15 para as 10,
mas nada aconteceu para alimentar ou aniquilar a esperança do povo. Por fim, ouviu-se o primeiro badalar das 10 horas. Todos os olhares se voltaram para a chaminé. As 10 badaladas soaram vagarosamente, cada toque ecoando no coração da multidão. Finalmente, a 10ª badalada soou. Depois sumiu, ribombando pelo espaço, e um grande grito se desprendeu simultaneamente de 100.000 gargantas. Abre aspas. Não há fumaça. Fecha aspas. Em outras palavras, abre aspas, temos um Papa. Fecha aspas. Naquele momento, a chuva começou a cair. Ninguém lhe deu atenção. Tão grandiosas eram as manifestações de alegria e impaciência de todo o povo. Passados alguns instantes, uma pedrinha enfim se soltou da janela murada que dava para a varanda, para a qual todos os olhares estavam voltados. Um grito geral saudou sua queda. Pouco a pouco, a abertura foi aumentando até que, passados alguns minutos, estava grande o suficiente para permitir que um homem saísse na varanda. O cardeal Ascâncio Sforza apareceu, mas, quando estava prestes a sair, assustado com a chuva e os relâmpagos, hesitou um instante e, por fim, recuou e tornou a entrar na sala. A multidão imediatamente irrompeu em uma tempestade de gritos, maldições e uivos, ameaçando demolir o Vaticano e ir atrás do Papa por conta própria. Diante daquele tumulto, o cardeal Sforza, mais apavorado com a tormenta que vinha do povo do que com aquela que vinha do céu, retornou à varanda. Então, em meio ao ribombar de trovões, em um momento de silêncio surpreendente para quem tivesse escutado o estrondo anterior, ele fez a seguinte declaração. É com grande alegria que anuncio a vocês que o eminente e reverendíssimo Sr. Rodrigo Lenzuolo Borgia, arcebispo de Valência, cardeal diácono da Basílica de São Nicolau no Cárcere, vice-chanceler da Igreja, acaba de ser eleito Papa e escolheu para si o nome de Alexandre VI. A notícia dessa nomeação foi recebida com um arrombo estranho de alegria. Rodrigo Borgia tinha a fama de um homem dissoluto, é verdade, mas a libertinagem já havia ascendido ao trono papal, com Sisto IV e Inocêncio VIII, de modo que, para os romanos, não havia nenhuma novidade na situação singular de um papa com uma amante e 5 filhos. Naquele momento, o mais importante era que o poder recaíra em mãos fortes. E era ainda mais importante, para a tranquilidade de Roma, que o novo papa herdasse a espada de São Paulo em vez das chaves de São Pedro. E então, nas festas que o papa dera naquela ocasião, o traço mais dominante era o bélico, e não o religioso. E parecia que era a nomeação de um jovem conquistador que estava sendo celebrada, em vez da eleição de um velho pontífice. Não havia limites para os trocadilhos e epigramas proféticos sobre o nome de Alexandre, que, pela segunda vez, parecia prometer aos romanos um império que dominaria o mundo. Naquela mesma noite, em meio a luzes cintilantes e fogueiras, que pareciam transformar a cidade em um mar de chamas, entre as aclamações do povo, foi lido o seguinte epigrama. Roma, sob o governo de César, alcançou a vitória. Em todo o mundo e em meio aos seus. Mas Alexandre estenderá muito além essa glória. César era apenas um homem. Alexandre é um deus. O novo pontífice mal acabara de cumprir todas as formalidades de etiqueta que seu cargo lhe impunha e de pagar a cada homem o preço de sua simonia, quando, do alto do Vaticano, voltou seu olhar para a Europa, um vasto tabuleiro político de xadrez, ao qual desejava comandar a seu bel prazer.